Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e hoje é domingo, dia 21 de maio. Já estamos caminhando para a finalização do mês de maio, né? É isso aí, notícias de domingo. Por isso, quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos vocês aqui no canal. Você que mesmo no domingo, mesmo sendo um domingo, por que eu estou dizendo mesmo sendo um domingo? Porque tem muita coisa, né, que acontece no domingo, principalmente no YouTube, né? Tem muitas programações. Então, eu agradeço assim imensamente pela força de todos vocês, das inscrições que tivemos aqui no canal. Maravilhoso mesmo, tá? Esses dias, assim, a nossa interação aqui, o nosso crescimento, inclusive aqui no canal, foi assim de forma excelente, que eu diria. Excelente mesmo. Com muitos comentários nos vídeos que a gente tem postado. E isso é uma grande alegria, tá? De modo especial para mim, essa pessoa que está aqui à frente desse canal. Pois muito bem, então, como é notícias de domingo, geralmente a gente traz aqui as notícias que aconteceram durante a semana. Ou seja, a gente traz a notícia e é com comentário, né? A gente faz um pequeno comentário sobre as notícias, é claro que a gente escolhe, como não dá para tratar de todas as notícias, então a gente pega as mais quentes, né, que aconteceram durante a semana. A primeira que eu quero trazer aqui, e também fazer um breve comentário, diz respeito à cassação de Deltan Dallagnol. A cassação de Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral deu muito o que falar, né? Repercutiu muito nas redes sociais, tá? E o impressionante é assim, o Deltan Dallagnol, o TSE, quem pôde, inclusive, até acompanhar, viu muito claramente as justificativas do porquê da sua cassação, né? O relator que fez uma apresentação muito boa, tá? Na sua relatoria a respeito da cassação do mandato, né? Do Dallagnol. E o que ficou muito claro e evidente é assim, que o Dallagnol, ele se candidatou, tá? Não apenas ele, tá? O Moro também está na mesma jogada. O próximo, então, seria o Moro, o Sérgio Moro. Ele se candidatou para poder se livrar de processos. Eu estou aqui meio que chamando de processos, porque são processos mesmo, processos administrativos, né? Processos administrativos que pesavam sobre ele, em torno de 15 processos que já estavam sendo, né, encaminhados no Conselho Nacional do Ministério Público, e ele se candidatou como uma forma de se livrar, tá, desse problema, porque já estava assim mais do que evidente de que o resultado dos processos que pesavam contra ele seria ou a aposentadoria dele, né, que era um caso que realmente que poderia acontecer, ou que ele fosse expulso, né, Isso daí que é um tipo de caso assim que muito raramente acontece, né? Geralmente aí com relação a juízes, a procuradores, o que é a atitude que é mais tomada pelo Conselho Nacional do Ministério Público é a aposentadoria, né? Tipo de aposentadoria compulsória, né? E, ou seja, ele fugiu em si dos problemas que pesavam sobre ele, né? Que poderia ter assim
um castigo mais elevado, né, que pudesse pesar nas costas dele. E com isso, então, foi uma forma dele driblar, né, dele driblar tudo isso daí, driblar a justiça e tudo mais, pensando mais nos seus interesses próprios. Então, para vocês verem, né, o Deltan Dallagnol, como deputado federal, ele não estava nem um pouquinho preocupado com o Brasil, mas ele estava preocupado consigo mesmo, em defesa própria, né? Deu errado. Ele, lá no Paraná, no, no Tribunal Regional, né, eleitoral, quer dizer, a candidatura dele aconteceu porque ele tinha conseguido, né, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, a sua candidatura, né, que foi dado o aval para que ele pudesse se candidatar e por isso que ele se candidatou, né? E aí, isso tudo foi muito interessante em si a sua cassação, isso porque acabou mostrando para a população brasileira como um todo a sujeirada, né, que estava, assim, em volta ao Deltan Dallagnol. Aí muita gente que ainda não sabia de muitas coisas puderam saber, né, de muitas coisas. De sujeira mesmo, né, de sujeira, de bandidagem, para falar a verdade, dessa gente aí. Junto com o Moro, coluio, né, com o Moro e assim por diante. E não apenas isso, né? O Deltan também junto com o Moro, principalmente o Deltan, né, que são lá os procuradores, estavam organizando um fundo que eles iriam conseguir esse fundo a partir da Petrobras, tá? Olha só, a partir da Petrobras. Um fundo que beneficiariam eles, né? Eles seriam os beneficiados mais diretos, por exemplo, com esse fundo. Fundo de bilhões, viu, pessoal? De bilhões que estava em volta em relação à questão do fundo. O, o legal é que a coisa foi de água abaixo, né? Ainda bem, foi de água abaixo, quando o Supremo descobriu tudo isso daí, né? E aí, com isso, eles não puderam levar adiante essa sacanagem, né, que eles estavam planejando, tá? Essa dinheirama, essa grande quantidade de dinheiro que eles queriam ganhar e assim por diante. Então, isso, né, repercutiu muito, tá? E repercutiu também de forma negativa nas redes sociais, essa questão do Dallagnol, mas com isso, a meu ver assim, está servindo para muita gente, inclusive, saber quem são esses senhores, né? Não apenas o Dallagnol, mas também o Moro. O Moro agora está na mira, né? Está na mira da justiça, porque é outro também que acabou se candidatando para poder fugir de um monte de coisas, né? De um monte de processos na justiça contra ele. Então, Moro é o próximo. Pois bem, muitas coisas foram acontecendo aí durante a semana, né? Uma das coisas que ainda está pegando muito diz respeito aos juros do Banco Central. Então a gente tem visto muito assim, principalmente o Lula, com toda razão, né, criticando essa alta taxa de juros, tá? A taxa de juros que está agora no momento em torno de 13,75%, está sendo uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? É as taxas de juros aqui do Brasil. O que tem saído, assim, inclusive até por grande economista aqui do Brasil, como Guido Mantega, né?
o Guido Mantega, ele tem aí anunciado nas redes sociais de que o presidente do Banco Central agora não vai ter argumento para poder continuar com essa alta taxa de juros. De modo especial nesse momento agora que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso com base essa medida que foi tomada agora por presidente Lula em relação ao fim do PPI, né? O PPI que é uma forma, né, de você estabelecer os preços, por exemplo, dos combustíveis, esses preços de combustíveis que estavam altíssimos durante o governo Bolsonaro. Vocês perceberam, vocês viram o patamar, né, que chegou, o absurdo que chegou o preço dos combustíveis, que aí o Bolsonaro, como era período eleitoral, recorreu a questão do ICMS, né, de acabar com o ICMS dos combustíveis nos estados. Isso tem prejudicado e muito, né, os estados, causou muito prejuízo. Então, o Lula fez o que é mais certo: acabar com esse parâmetro de preços a partir do PPI. Então, isso que também foi notícia muito interessante, muito boa essa notícia, né, para todos nós brasileiros. Motivo de comemoração, né? Isso porque os combustíveis já começaram a cair, né, de preço, tá? O etanol, né, está num preço muito bom atualmente e a tendência é cair mais. Agora, é claro que começou Vocês sabem que aqui no Brasil, os neoliberais, eles não querem perder nada, né? Eles querem sempre estar à frente de qualquer coisa e também sendo uma espécie de pedra no sapato, né? No caso de Lula, uma pedra no sapato, porque não acreditam nesse tipo de política que é adotado pelo presidente Lula, de valorização, né, de maior valorização da pobreza, tá, do pequeno trabalhador e assim por diante. Então, o que nós estamos tendo? As refinarias, né, de petróleo, que foram privatizadas, inclusive, pelo Bolsonaro, essas refinarias que foram aí privatizadas, aí os donos, né, os que compraram, estão aí batendo o pé, dizendo o seguinte, que a gasolina, né, que os combustíveis não vão cair, que eles não vão deixar, né? Então, eles estão batendo o pé. E aí, com essa história toda de privatização, que a gente sabe que privatização é um problema sério, né? Sempre foi um problema sério, está correndo, então, a onda da reestatização dessas refinarias, né? Da reestatização dessas refinarias. Então, é uma situação também que está pegando aí, tá? A gente sabe que a empresa privada não está nem aí, né, com questões públicas, né, com a população e assim por diante. Pensam mais no umbigo deles, né, não da população. De uma certa forma, os combustíveis, muito provavelmente, eu não tenho aqui uma estatística para mostrar isso, em alguns lugares deve ser que os preços não chegaram ainda a cair. Mas a gente sabe que no Brasil, isso a gente tem que aprender muito, né? A questão de fiscalização em tudo que a gente vai fazer, né? Em tudo que é proposto, em termos governamental, essa coisa toda, é preciso haver fiscalização. Porque é o que tem de gente que foge, né? No caso de abaixar os combustíveis,
resiste de não abaixar esses combustíveis e assim por diante. Então, Flávio Dino disse que vai fortalecer a fiscalização nos postos de gasolina para saber se os preços dos combustíveis estão caindo. Ainda mais quando a gente está falando assim que esses apoiadores do Bolsonaro, do bolsonarismo, que ainda está aí, né? Ainda está muito presente no nosso meio, a gente vê qualquer tipo de malandragem, de resistência, qualquer coisa assim, no sentido de não ajudar, de não colaborar e não contribuir, tudo isso por birra, né? Para dizer, é Lula. Então, o que vem de Lula, nada presta, né? Então, precisa mesmo ter essa fiscalização, tá? Esse reforço provindo do Ministério da Justiça para que as coisas possam caminhar da melhor forma possível. Muito bem, pessoal. Então, já estamos com 16 minutos de caminhada aqui. Para o nosso encerramento aqui, então, Lula está no G7, né? A visita de Lula lá no G7 no Japão, tá? Tem dado uma repercussão muito boa. A gente sabe, assim, como se diz assim, o Lula enquanto presidente aqui do nosso país, né? Muita gente já tinha desacostumado com isso, né? De um grande líder, de um grande presidente ter essa recepção em outros países, né? E Lula está assim com muita alegria, com muita boa receptividade, tá? Por todos os países do mundo. A gente não vê ninguém, por exemplo, fazendo qualquer coisa crítica ou qualquer coisa assim contra o Lula, né? A boa receptividade, ele e a Janja, o quanto que é maravilhoso, né? A gente vê assim o casal, os dois descendo, por exemplo, pela escadaria do avião, quando chega, né, no encontro. Que maravilha, né, gente? Isso é uma grande alegria, quer dizer, o Lula cada vez mais ele está trazendo assim o sorriso, aquele sorriso que faltava na população brasileira. Aí quando eu estou falando de sorriso, é um sorriso verdadeiro, né? O sorriso de que as coisas estão caminhando da melhor forma possível. Da melhor forma como deveria, de uma forma mais humana, mais amorosa, muito diferente do Bolsonaro, né? Que deixava tristeza, deixava transparecer o ódio em tudo quanto é lugar que ele ia. Devido ao seu discurso, e, né, que a gente já sabe muito bem. Mas a visita de Lula está sendo assim muito interessante, inclusive até assim por questões econômicas também do nosso país, o quanto que tem ajudado as visitas de Lula, né? O que aconteceu desde quando aconteceu com a China, as viagens que ele tem feito até agora, na Europa também, o quanto que tudo isso, e até os Estados Unidos, né? O quanto que tudo isso tem, assim, trazido coisas boas, notícias boas, para o lado econômico para o nosso país e também para o lado ambiental, né? Recursos que Lula tem conseguido para a proteção do meio ambiente, de modo especial o Amazonas. E também nessa viagem tem acontecido negociações e tudo mais em relação à guerra, né, a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Lula tem assim cada vez mais entrado nesse meio, numa tentativa de um acordo de paz, numa tentativa de um diálogo para que aconteça essa paz, né, tão esperada. Muito bem, pessoal. Obrigado. Agradeço muito. Desejo um ótimo domingo para todos, todos e todas, tá? Continuem aqui no canal firmes, tá? Nos acompanhando
Todos os dias nós temos aqui novidades aqui no canal, tá? Por isso que é importante que vocês nos acompanhem, nos dê essa forcinha, né? Essa forcinha aí do like. O like ajuda, ajuda muito. E também a inscrição aqui no canal. Grande abraço, sigamos em frente, firmes, animados, com apoio ao nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.